Olá, tudo bem? Vamos juntos estudar a lição de hoje. Mas antes de nós entrarmos no tema de hoje, só lembrando mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu joinha, dá o seu like e compartilhe esse link com mais pessoas que você conhece, pessoas da família, seus amigos, seus vizinhos, nas suas redes sociais. Vamos divulgar a palavra de Deus. Isso vai ser uma bênção para todos nós. Todos nós vamos ser abençoados com a palavra de Deus. Então, o tema de hoje é distribuição dos dons. Nós estamos estudando aí o guia de estudo discipulado, fases 3, um ministério para todos. E hoje, segunda-feira, nós vamos falar aí sobre a distribuição dos dons. Porque Deus distribuiu os dons. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. A leitura dessa semana está baseada aí no livro de Romanos e de Coríntios e de Efésios. Então hoje nós vamos ler aqui um versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que está assim. Vamos lá. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Ou seja, falando dos dons espirituais, essa manifestação do Espírito Santo, concedendo a cada um dos seus filhos, ela tem um fim. O propósito é para que seja aproveitoso. Nós vamos entender isso um pouquinho mais. Mas antes eu quero ler mais um versículo que está aí, na realidade é o verso para memorizar, que é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos ler também. Servir uns aos outros, cada um conforme os dons que recebeu, como os bons dispenseiros da multiforma da graça de Deus. Que maravilha, né? A graça de Deus, ela é manifestada de multiforma ou de várias formas. Se tratando dos dons espirituais, ela manifesta na igreja de Cristo. Cada pessoa recebe um dom. E às vezes as pessoas podem ter mais de que um dom também, mas pelo menos um dom cada um de nós temos, porque Jesus nos disse isso. E esses dons, ele tem um propósito. O propósito que nós servimos uns aos outros. E isso contribui também para o aperfeiçoamento da igreja. Vamos entender isso com outro versículo bíblico que está em Efésios capítulo 4, versículo 12 ao 13. Vamos ler aí junto o que está dizendo aqui, ó. Com vista ao aperfeiçoamento do santo para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Qual é o propósito dos dons espirituais? Deus concedeu os dons espirituais visando o aperfeiçoamento dos santos. Quem é os santos aqui? Para que às vezes para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? E não entende muito ainda sobre quando a Bíblia chama os filhos de Deus de santos. Todos nós somos santos, porque Deus nos chamou. Santo na palavra de Deus significa separado. Ou seja, você e eu foi chamado por Deus, separado por Deus deste mundo para servir a Ele. Ser santo é porque Ele tem um propósito na nossa vida, na vida de cada um dos seus filhos. Então a palavra santo é pessoas que foram separados. A palavra santo aqui não é aquela pessoa que não tem pecado nenhum, porque Deus disse em Romanos que todos pecaram. Todos pecaram. Então, só para que fique claro, os dons espirituais, ele tem esse propósito, para
o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Veja que interessante, né? Deus colocou tudo com um propósito. Todos os dons têm um propósito. Nós vamos entender na lição mais adiante, que nós vamos estudar de terça, quarta e quinta, a respeito desses dons e como eu e você podemos servir para aperfeiçoar o corpo de Cristo, a igreja, usando os nossos dons. No versículo 13 de capítulo 4 de Efésios também diz assim, falando ainda dos dons e o propósito dos dons, até que todos chegamos o quê? A unidade da fé. Ou seja, os dons que Deus concedeu, uns como pregador da palavra de Deus, uns como o dom de ensinar, o dom de ser mestre. Tudo isso tem um fim. E é para que nós possamos ser mais parecido com Cristo. Olha o que vai dizer no restante do versículo 13, para que nós chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, a igreja, os dons espirituais têm como objetivo levar todo ser humano a chegar no propósito de conhecer o Filho de Deus, o pleno conhecimento do Filho de Deus, que é Cristo Jesus. E nós temos aí também no finalzinho, e a perfeita varonidade, e a medida da estrutura da plenitude de Cristo. Veja que o desafio que nós temos é que nós temos um compromisso com a palavra de Deus, usar os nossos dons, para que eu e você, através dos dons que Deus nos concede, todos nós chegamos à perfeita varonidade de Cristo, chegar à estatura de Cristo, no conhecimento, na plenitude. Ele disse aqui, na estatura da plenitude de Cristo. Então, como é importante você ter esse conhecimento, que os dons que Deus deu para você, você deve usar na igreja, porque isso Deus concedeu com um propósito para você. Com esse dom que você tem, com os dons que eu tenho, nós possamos contribuir para que a igreja tenha mais conhecimento do Filho de Deus, que é Cristo Jesus, e que chega à plena perfeição da estatura e da pleno conhecimento de Cristo. E isso, Deus quer usar você, por isso que Ele concedeu um dom para você. Que você fique atento aí nos próximos estudos, que eu e você vamos saber como nós podemos usar esses dons na igreja para aperfeiçoar o corpo de Cristo, que é a igreja. E cada um de nós vamos crescer no conhecimento através dos dons que Deus te deu. Eu vou crescer com aquele dom que você tem ao você passar a mensagem para mim. E da mesma forma, você vai crescer ao ouvir um trabalho ou participar de um trabalho daquilo que eu vou servir a igreja de Cristo. Então, juntos nós crescemos. Isso é uma bênção de Deus. Que Deus abençoe você, que você tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus.